Boa tarde, tudo bem? Hoje vamos apresentar um trabalho de conclusão de curso do grupo do terceiro ETEL, que vai ser formado por eu, Thales, Rafael Bueno, Pedro Arthur Pavanelli e Matheus Cherici, onde o nosso tema foi o termômetro infravermelho. Essa apresentação será dividida em 4 etapas, que vão ser a apresentação do tema, planejamento e desenvolvimento, dificuldades e desafios e a conclusão do protótipo. Aqui agora iremos falar sobre brainstorm, que é a chuva de ideias que foi vista, pode-se dizer que foi vista com o professor Gustavo ainda antes da pandemia, quando ele pediu para nós formularmos ideias de TCC já. E as ideias que nós tivemos, a última foi, que é no caso o nosso protótipo, foi idealizada apenas no decorrer da pandemia. Então ela pode ser anulada dessa chuva de ideias, da primeira chuva de ideia nossa. Então, a primeira ideia, que é um sistema de automação para boia, foi uma ideia criada pelo aluno Rafael. Eu vou tentar não me aprofundar muito para ser mais dinâmico na apresentação, mas era um sistema que conseguia medir a quantidade de água que ainda, a porcentagem de água que ia haver no poço na casa dele, que foi uma ideia que o professor Gustavo deu de analisar problemas reais, que é um problema que no caso ele passa por viver em área rural. O segundo tópico é o da biometria para professores. Essa daí foi uma ideia sugerida pelo aluno Matheus Cherici, que é até interessante, porém muito genérica, então nós decidimos descartar. E como vocês podem ver, a opção escolhida pelo grupo foi a do termômetro infravermelho mesmo, devido à dificuldade que teve em relação a isso na pandemia, como eu vou explicar mais para frente. Agora sobre o porquê de nós termos escolhido o termômetro. Bem, quando estava ocorrendo o início da pandemia, era muito questionado sobre se ele era eficaz mesmo, se ele conseguia analisar pessoas mesmo que elas tivessem tomado remédio. Aí eu comecei a me aprofundar nesse tema e analisei junto com o grupo, e nós chegamos a um consenso de fazer este protótipo mesmo. E a gente escolheu realmente pelo fato de ele estar realmente muito em alta na pandemia, que foi uma coisa que nos levou a pensar, a cogitar fazer ele. Agora, sobre a revisão de literatura para podermos realizar o protótipo. Bem, a gente usou desde artigos achados na internet, desde vídeos e pesquisas sobre como utilizar componentes. Por exemplo, vocês vão ver o Arduino Nano, que é um componente que nós nunca tínhamos utilizado, pelo menos na aula do professor Júlio, porque todos nós estamos acostumados, quem é do segundo ano vai entender que está acostumado a usar o Arduino Uno. Arduino Nano a gente nunca tinha tentado usar ele, apesar da semelhança que ele tem com o Arduino Uno, o que acabou facilitando para a gente também. Mas para conseguir entender bem como funcionava o protótipo, foi necessário ir bem além. Chegamos juntos até a ver um artigo da Anvisa de, se eu não me engano, tinha mais de 8 páginas sobre como utilizar medidas de proteção para utilizar o protótipo e muitas coisas além que, olha, para quem gosta de se aprofundar é legal, porque eles iam longe. Bom, então agora vamos lá para a última parte teórica do nosso projeto, antes de começar a parte prática em si, que no caso é a montagem do protótipo. Bem, então, como vocês podem ver aí, eu vou falar agora sobre o esboço do circuito. Bem, pela imagem deu para ter uma visão de que vai ser um circuito mais ou menos bem simples. Ele é realmente bem simples, o problema é para entender ele é muito simples, porém a montagem dele já não é tão simples igual parece. Bem, por quê? Vamos lá. Ó, a bateria 9 volts, como vocês podem ver aí, ela vai ser ligada ao botão liga-desliga, ao laser, ao LCD, ao Arduino e ao sensor infravermelho, certo? Até aí tudo tranquilo, um circuito bem simples.
O que vai acontecer nesse circuito? O laser ele vai emitir as ondas que vão ser refletidas pela nossa pele, e a função do sensor infravermelho vai ser captar essas ondas e enviar essas informações para o Arduino, certo? Até aí tudo tranquilo. O que o Arduino vai ter que fazer? O Arduino vai ter que transcrever essas informações vindas do sensor infravermelho para a linguagem dele e depois traduzir essas informações para o LCD. Então, a função do sensor é só receber e mandar para o Arduino. A função do LCD é só mostrar o que o Arduino está pedindo. Só que o problema é fazer isso acontecer no Arduino. Mas isso aí é outra história. Mas então, o esboço do circuito é esse, bem simples e tranquilo para você. Bem didático, pode-se dizer assim, a montagem dele. Quando os componentes foram entregues, reunimos o grupo para começar esse processo de montagem. Conferimos os itens em questão e, por sorte, todos estavam ali. Analisamos o esquema elétrico e notamos que, se fosse iniciado pelo Arduino, todo o processo ficaria mais simples. A partir disso, seguimos para a montagem dos outros componentes, como o sensor infravermelho, o display OLED, a bateria, entre outros. Seguimos fielmente esse esquema, mas houve um pequeno imprevisto. Estávamos sem o tubo termorretrátil. Como o nosso encontro era difícil, a gente teve que improvisar. Fizemos isso usando a fita isolante, que não tinha o melhor dos acabamentos, mas acabava cumprindo sua função. Porém, não esperávamos que essa decisão acarretaria tantos problemas. Tivemos que recomeçar, pois como a fita ocupava mais espaço, o conjunto de fios não permitia que o case fechasse. Tivemos que acabar com todas as emendas e começar de novo. Após realizar essa troca, ainda não podíamos montar o case, porque tínhamos que instalar o programa do Arduino, e só depois o projeto podia estar como finalizado. Com a programação do Arduino já instalada, resolvemos iniciar a maratona de testes. Usamos o termômetro em sua função principal, que era de medir a temperatura corporal. Em paralelo, também utilizamos outro termômetro, para assim comparar as temperaturas e ter certeza que ele estava realmente assertivo. Vimos que essas informações estavam em congruência e assim podemos dar o projeto como finalizado. Boa tarde, meu nome é Rafael e eu vou falar um pouco das dificuldades e dos desafios encontrados, né, em relação ao projeto. O primeiro é o encaixe do protótipo, né, pela quantidade do fio, né, de componentes, foi um pouco complicado, né, o encaixe, né, então tivemos que bolar diversas formas diferentes para poder, né, encaixar da melhor forma, né, e ter uma funcionalidade legal. Outro problema também foi a demora da entrega, porque a maioria, como a gente comprou online, né, é, é muito difícil e muito longe, né, a parte da entrega, então os componentes vieram de muito longe e isso acabou atrasando um pouco, né, demorando alguns dias, né, para até que chegasse até nós os componentes. Outro problema foi a programação do Arduino, né? Pois a gente não sabia muito, né? Não é uma área que a gente era bom, então a gente teve que estudar por fora, né? Se aplicar em algumas matérias, né? Voltar um pouco às outras coisas do segundo ano e graças a Deus a gente conseguiu, né? Fazer que funcionasse, né? Tivemos alguns problemas ainda, né? Algumas linhas do programa, mas no geral acabou dando tudo certo. Outra dificuldade e desafio, né, que a gente encontrou foi a relação da pandemia, né? Que acabou fechando tudo, né? Acabou nos mantendo longe, né? Dificultando, né, a nossa interação, né? E em relação à distância também, né? A gente morar muito distante um do outro. Então isso foi dois fatores que acabou nos prejudicando bastante e nos fizeram atrasar, né, o nosso projeto um pouco. E, e essas agora, né, por fim, né, essas imagens mostram, né, o começo, né, a gente preparando tudo ali, né, quando chegou os componentes,
Ali a segunda foto, né, com os fios, quando a gente estava instalando, né, vendo as ligações, né, ver se estava dando tudo certo. E foi uma parte também bem complicada, né, porque era muito fio, muitas coisas para a gente ver. E ali a terceira foto é ele pronto, né, é, já na já na caixinha, né, tudo fechadinho, tudo certinho. E ali o quarto, né, com o nosso grande ator Thales, a gente testando o protótipo, né, e é isso. Bom, agora eu vou falar sobre o preço do nosso trabalho. Bom, ele é um preço bem acessível, um preço barato, comparado com os preços dos termômetros infravermelhos, que você se compra pronto já. Por exemplo, o professor Osvaldo nos disse que comprou dele por R$ 300, mais ou menos, nessa faixa. E nós, como vocês podem ver, saiu por R$ 180. Um preço bem acessível. E bom, mas esse preço só foi desse valor aí mesmo, em relação ao sensor, pois o sensor foi o mais caro, custando R$ 60, mais ou menos. O nosso projeto, ele é bem prático de usar, bem simples de usar. Basta apenas apertar para ligar lá, pronto, funcionando perfeitamente. Basta mirar no objeto, na pessoa que você deseja medir a temperatura e vai aparecer lá certinho. Bom, o sensor que aparentemente tivemos algumas dificuldades com esse projeto, né? Como por exemplo o Arduino que nós usamos era o Nano, um diferente que nós aprendemos com o professor Júlio no ano passado. Então tivemos umas dificuldades com isso, tivemos que dar uma estudada, dar uma olhada, ver como se mexe. Pedimos até ajuda para um professor de outra escola lá que é amigo do meu pai, que me ajudou bastante. Também, e fora essa dificuldade, também teve um probleminha no sensor, que já que esse sensor que nós usamos não era o sensor de melhor qualidade, né? Pois o de melhor só vinha importado, custando muito caro, e nós não íamos conseguir pagar ele. Então usamos um outro sensor mais barato, porém bom também, mas existia alguma interferência quando usava ele e tem mais ou menos de uns 5 graus para cima ou para baixo de déficit. Agora eu quero agradecer primeiro a Deus por, por nós conseguirmos nos reunir para concluir esse projeto, nos dar essa condição de fazer isso. Também agradecer muito ao professor Gustavo, que quando nós precisávamos de ajuda com documentação, essas coisas, apresentação, o Thales falava com ele direto, pedia orientação, assim, ele sempre ajudava, sempre ajudou. Também agradecer muito ao Fábio Cheriço, meu pai, que sem ele a gente não conseguiria fazer a programação do nosso projeto, que teve alguns erros, alguma biblioteca, uns problemas lá. Graças a ele a gente conseguiu realmente resolver o problema, deu tudo certo. Também agradecer bastante a irmã do Pedro Nery, a Maria Nery, que ajudou a gente a fazer a gravação aqui, estava tendo mais dificuldades. Ela foi lá, a gente fez tudo bonitinho, deixou com ela, conseguiu unir tudo, deixar bonito, bonito pra gente.